eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor a sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, vou te pedir de novo, ó. Se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Ó, só clicar, você não vai ter que pagar nada. E a gente vai falar hoje, você vai adorar, porque é justamente sobre dinheiro, finanças. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, vou te contar que este episódio conta com o apoio da Agência Stalos. O que é a Agência Stalos? É uma agência criativa que dá identidade e alcance às ideias através de design, conteúdo relevante e marketing digital, do meu amigo Wagner, querido. E também da Try Hard Sports. Você está precisando comprar chuteira, camiseta, tudo de esporte? Vai lá, www.tryhardsports.com.br e coloca o cupom compartilha15 que você vai ter 15% de desconto em qualquer item do site. Mas então agora bora para o conteúdo principal. Quem é a minha convidada de hoje? A minha convidada de hoje é planejadora financeira que acredita que organizar o dinheiro é um caminho para conquistar liberdade e realizar sonhos. Tá aí querendo realizar seus sonhos? Ela vai contar tudo hoje pra gente. Ela tem experiência em liderança e gestão e ajuda pessoas a construírem uma relação mais leve e consciente com as suas finanças. Ó, tô toda arrepiada aqui porque, olha, esse episódio vai ajudar a gente a entender tudo sobre finanças. Então, seja muito bem-vinda, Paula, ao Compartilha Cast. Muito obrigada pela apresentação, introdução. Adorei. Vamos falar sobre dinheiro, que é um tema que a gente deveria falar mais. E a gente está tentando abrir porta aí para esse tema ser mais naturalizado nas conversas. Com certeza, né? Quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente aprende, mais a gente tem a rédea da nossa vida e não deixa que o dinheiro controle mais a nossa vida. Então, Paulo, quero te perguntar como que tudo começou? Como que surgiu essa vontade de você trabalhar com finanças? Você que já passou quase 10 anos liderando equipes e melhorando resultados nas empresas, que momento você percebeu que queria trocar os indicadores das empresas para transformar a vida das pessoas financeiramente? Vamos lá, Vivian. Acho que foi uma trajetória longa, mas bastante orgânica, assim. O Finanças com Paula, que é o meu projeto, não saiu de um projeto desenhado ou do papel, mas ele veio organicamente com a minha vida. Eu comecei a perceber que eu queria ensinar mais pessoas a lidarem com o dinheiro de uma melhor forma, já que eu consegui aprender sozinha, muito nova, a lidar com o meu dinheiro. Então, eu acho que em todas as equipes que eu gerenciei, em todas as empresas que eu trabalhei, eu via que essa relação com o dinheiro não era tão natural quanto a minha. E aí, em um dado momento, eu migrei para o mercado financeiro, já que era um tema que me interessava muito. E quando você começa a trabalhar no mercado financeiro, você entende o potencial que é entender sobre dinheiro. E quando eu comecei a entender aquele potencial, eu decidi que eu queria ensinar para mais mulheres e mais pessoas como elas conseguem se relacionar com o dinheiro delas e como a vida delas pode mudar com base nisso. Eu pedi demissão do mercado financeiro em 2024 para poder tirar um ano sabático. E claro que eu só consegui pedir demissão e tirar um ano sabático porque eu me organizei financeiramente para isso, que é um peso enorme você não ter esse dinheiro para tomar essa decisão. E no meu momento de sabático, eu comecei a entender que eu não queria voltar a trabalhar no mercado financeiro tradicional, eu queria achar outro caminho para trabalhar dentro das finanças. E as finanças pessoais, acho que foi o tema que me acolheu e que me mostrou que sim, eu conseguia ajudar pessoas a lidarem melhor com o dinheiro e a se planejarem, e a realizarem sonhos e trazerem, assim, para a vida tudo que eu acredito que eu consegui trazer para a minha também com o passar dos anos. Que interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente não está feliz fazendo o que a gente faz, ou a gente é radical demais, já toma uma decisão e nem se planeja, ou então fica procrastinando e aceitando aquela situação chata porque é dependente de dinheiro, né? E que bom que você conseguiu ter essa consciência e conseguiu organizar melhor todo esse processo. Quando a gente fala de dinheiro, você tem alguma lembrança quando você era criança? Eu tenho muitas lembranças do dinheiro quando eu era criança, assim. Eu acho que, e eu falo muito isso nos meus atendimentos, que o dinheiro é comportamento, e a gente repete comportamento que a gente viu em algum lugar. Então, normalmente as pessoas falam assim para mim: "Ah, Paula, eu não tive educação financeira". Sim, você teve. Talvez não a melhor possível, mas você teve alguma educação que foi aquilo que você viu em casa. Então eu vim de uma família privilegiada, classe média brasileira, mas que estava sempre endividada. Então, para mim era sempre muito sofrido ter as coisas, porque
para meus pais conseguirem dar para mim e para minhas irmãs tudo que a gente precisava, eles precisavam de um esforço muito grande. E aí eu tenho uma história que eu acho que eh, envelopa bem, assim, esse sentimento, que é, quando você vai alugar um carro, você precisa de um cartão de crédito com limite para poder passar um calção. A gente nunca conseguiu alugar carro em viagem, que era uma coisa que a gente gostava de fazer, porque a gente não tinha o cartão de crédito com limite. E aí eu lembro que teve uma viagem que eu decidi, que eu falei, eu nunca mais vou passar por esse perrengue. Eu acho claro que hoje em dia a gente tem muito mais acesso a cartão de crédito, o mundo está muito mais bancarizado, a gente consegue ter cartão com muito mais facilidade, mas aquilo me marcou durante um tempo. Então eu não queria repetir aquele comportamento na minha vida. E você entende que isso pode até ter te ajudado a ir para esse caminho de finanças? Ou assim, porque a gente sabe que muitas coisas que a gente toma decisão, às vezes não é consciente, ela acaba sendo inconsciente, né? Então pode ter alguma relação com a sua infância? Super tem relação, assim, eu brinco que a fruta não cai longe do pé, ela cai nos lados contrários, assim, às vezes você tem um irmão que vai para o lado que quer guardar, um irmão que vai para o lado que quer gastar, mas ela cai bem pertinho do pé, assim. Então eu acho que como essa relação com o dinheiro para mim sempre foi importante desde muito nova, facilitou o meu repertório com dinheiro. Então eu acho que me fez estudar mais desde nova para eu conseguir entender um pouco mais sobre o tema. E eu acho que ter esse repertório para falar sobre dinheiro, não só financeiramente, assim, não só matematicamente, não estou falando aqui de juros compostos, de investimento, eu tô falando de se relacionar melhor com o dinheiro, me faz conseguir transmitir melhor essa mensagem, para que as pessoas entendam. E você acredita que o dinheiro ele está muito relacionado também ao emocional das pessoas? Porque você acabou de dizer que eu precisei me relacionar melhor com o dinheiro para não passar pelo que eu passei na minha infância. Então, muitas pessoas também estão endividadas porque eu entendo. Tem uma frase que pode elucidar muito sobre isso, que é todo excesso vem de uma falta. Então, isso pode estar relacionado também, Paula? Isso tá total relacionado, assim. Quando eu faço atendimentos individuais, a primeira sessão é a gente entender sobre o nosso histórico financeiro. E aí eu deixo um recado, assim, se você quiser entender sobre o seu histórico financeiro, fale alto o que você lembra sobre dinheiro na sua infância, porque isso começa a trazer para a realidade por que você faz as coisas. E aí eu consigo te dar vários exemplos, assim, desde exemplos de pessoas que passaram dificuldade na infância, dificuldade de acesso e tiveram muita escassez, que hoje, quando conseguem começar a ganhar dinheiro, vão para um lado totalmente contrário, de agora eu quero gastar tudo que eu não tive acesso lá. E não que isso não seja legal, você está começando a ter acesso às coisas, mas quando sai do ponto de ser legal e comum para um ponto de estar me levando para uma situação de endividamento, isso tem que acender uma luz super forte para a gente prestar atenção. Então, eu brinco que se fosse só matemática, o chat GPT faria pra gente, sabe? Então você pode entrar uma IA e a IA vai resolver pra você se for só matemática. Mas é muito além disso, então é muito comportamento e tá lá no fundinho, assim, porque como é um assunto que a gente não fala sobre ele, é difícil a gente acessar. E por isso que acho que o meu trabalho como planejadora e o meu trabalho como comunicadora nas redes sociais faz as pessoas acessarem esse lugar que normalmente elas não acessam. Legal isso, mas você trouxe um ponto muito interessante que mesmo às vezes a IA, ela erra números, então tem que tomar cuidado, se não sabe Sim. somar, usa a calculadora, não só dependa da IA, porque ela já pregou algumas peças comigo, a minha tem nome, chama Matilda, né, Ah, então a maravilhoso. Matilda eu falo: "Matilda, soma de novo, porque você errou em alguma coisa, não é possível". Daí a gente tira um pouco de sarro, mas no fundinho Tem que que a gente tem que ir treinando ela, Com né. certeza, com certeza. E assim, eu não tô falando de números decisórios, eu tô Uhum. falando do básico ali, talvez ela consiga te dar um direcionamento matemático, mas te dar um direcionamento comportamental é difícil, porque no final das contas a gente gasta, não porque a gente quer ter menos dinheiro na carteira, a gente gasta porque a gente quer colocar emoção nesse lugar, e todo excesso mostra uma falta, né. Então como é que a gente, eh, faz esse comportamento mudar para um lugar um pouco mais saudável? E já que você tocou nisso, quero aproveitar esse gancho e te perguntar: houve algum momento na sua vida que você percebeu que precisava mudar completamente a forma como você lidava com o dinheiro? Se aconteceu, como foi? Conta pra gente. Houve sim, eu acho que quando eu decidi pedir demissão, e mudar de carreira, que foi assim, foi um projeto de vida o pedido de demissão, eu não acordei um dia e decidi que eu ia parar de trabalhar, porque eu não tinha estrutura financeira para isso, não tranquilamente. Então, eu precisei entender que para eu pedir demissão e aceitar que eu passaria um tempo sem trabalhar até tomar minhas decisões profissionais ou ir para os próximos passos, eu precisava me reorganizar financeiramente e encaixar minha vida num custo de vida mais baixo. Eu vim do mercado financeiro, eu tinha um salário muito confortável, mas eu não queria continuar vivendo com aquele salário depois de pedir demissão. Então, como é que eu assim, recalculava toda a minha rota e entendia que eu teria que viver confortavelmente com metade daquilo.
para que eu não dilapidasse meu patrimônio, minha reserva ali que eu tinha juntado, com pouquíssimos meses. Então, acho que esse foi o momento que me fez repensar mais no meu caminho de como eu lidava com o dinheiro. E é um movimento, apesar de difícil, assim, contraintuitivo, muito saudável. Porque muitas vezes, e é o que eu vejo muito em atendimento, eh, as pessoas não sabem bem com que elas estão gastando dinheiro. Então, às vezes, tem sim lugar para abrir espaço e gastar menos. Muito legal isso. Você sabe que eu tenho a minha planilha. Eu, além de tudo, sou virginiana, então adoro planilha, né? Às vezes uma preguiça de preencher, ó, é verdade, gente. A gente tem preguiça, Total. porque chega um momento que você fala, poxa, eu quero ficar aqui confortável. Não, vai lá e olha a planilha e veja. E a minha planilha ela é separada. Então, por gastos, por exemplo, custos de blusinhas, né? Aham, Eu aham. coloco lá, né? Tudo que é relacionado à roupa, acessórios, essas coisas. O que eu gasto em combustível, estacionamento. Eu coloco tudo, Paula, porque aí eu consigo entender o que que realmente aquilo é necessário, né, que é aquele Sim. custo fixo que a gente precisa para trabalhar, para se locomover, para fazer várias coisas, e o que está em excesso, né. E aí quando vem o excesso, eu sempre falo: "Que aconteceu nesse mês que você quis comprar mais blusinhas?", porque sempre pega as blusinhas aí, mulherada que está nos ouvindo vai falar: "Ai, é verdade". E aí eu falo: "Pra que mais blusinha se você abre a gaveta e tá lotada, ela nem cabe direito lá, né". Mas sempre você fala: "Eu não tenho roupa pra ir então". Não é assim que a gente É faz? super Mas assim. aí eu começo a perceber que tem um lado emocional muito relacionado. Mas ao mesmo tempo, eu falo assim: "Caramba", já assistiu aquela série da mulher que ela quer viver só com coisas bem básicas, assim? Então eles moram até em kitnet, que eles não têm muitas coisas, eu não lembro o nome dessa série, que eu já assisti, não lembro nem se tá na Netflix, onde tá, Uhum. mas é assim, deles viverem com o menos Super possível. minimalistas. É, super minimalista, pode ser o nome dessa série aí. E eu falava: "Gente, é legal fazer isso e é muito mais prático". Não, mas a gente quer o brinco combinando com a blusa, combinando quer fazer tudo isso. Dá pra gente conseguir não ser tão minimalista, mas também controlar esse nosso emocional, Paula? Aí eu acho que a gente tá falando de vários temas, porque isso puxa muito o emocional da gente, né. Então, eu acho que tem uma parte de consumo em excesso, que a gente sabe que não precisa, mas a gente vive no mundo de redes sociais. E o trabalho das redes sociais e das pessoas por trás das marcas é convencer que você precisa daquilo. Então eu sempre brinco que a gente já que as redes sociais não vão deixar de existir, a gente não vai deixar de usar, assim, zero acho que tá muito longe da gente parar de usar redes sociais. Como é que a gente se protege delas? E aí eu tenho algumas dicas de como é que a gente se protege. Então dá uma pra gente, pra Então também as vamos lá. pessoas depois ir lá e ficar Exato, consumindo você pra aprender exato. tudo. Então vamos lá. Dica número 1: se você tem problema com blusinhas, se você tem problema com aqueles aplicativos conhecidos de compras online, descadastra o cartão de crédito de lá. Descadastra. Esquece aquele cartão de crédito. Se for o digital, ainda paga do banco. Para quando você quiser comprar outro, você vai ter que gerar outro cartão ou gerar um código Pix. Automaticamente, para gerar o cartão, para gerar o Pix, você vai ter que entrar na sua conta e saber quanto tem de saldo. Se o saldo estiver pequeno, talvez você não compre. Olha Então, só que dica maravilhosa. Tá vendo aí, Gustavo? O nosso diretor aqui, ó, com certeza também vai pegar essas dicas hoje, porque isso não é só para mulher, né, não, isso é para Paula? todo mundo, assim, a gente tem eh, uma parte da literatura que fala sobre um tema chamado dor de pagamento. O que é a dor de pagamento? É a dor que a gente sente quando a gente vê que o nosso dinheiro está sendo retirado da gente. O cartão de crédito afasta a gente da dor de pagamento, porque a gente não vê o dinheiro indo embora, a gente escuta um bip, que é o barulhinho que a máquina faz ou no relógio, ou no celular, ou em qualquer lugar, eh, e aí a gente não sente essa dor. Então mudar os nossos hábitos, para ter que abrir a conta e ver quanto tem lá, ajuda a gente naturalmente a sentir um pouquinho mais dessa dor e se afastar um pouco mais do consumo por impulso. E não tô falando aqui: "Ah, Paula, vou parar de comprar e vou ser minimalista". Eu não acho que ser minimalista é pra todo mundo, assim, acho que tá muito longe da gente normal ser minimalista. Mas eu acho que a gente consegue se proteger do consumo por impulso. E aí a gente consegue dar uma segurada ali, isso vai fazer a gente se relacionar melhor com o nosso Não, dinheiro. com certeza. Você sabe que hoje foi até engraçado, que antes de vir para cá, fui na cabeleireira, arrumar o cabelo e tal. E aí entrei nesses sites dos ai, gente, esses sites são terríveis, eles e aí eu comecei e aí eu falava: "Nossa, que legal isso, que legal isso". Daí você vai colocando no carrinho, né. Aham.
Aí quando eu estava quase fazendo besteira, graças a Deus minha cabeleireira me chamou: "Tá na hora de lavar o cabelo". Falei: "Uhul, salva pelo gongo". É Então foi isso. a forma que eu encontrei. Mas eu adorei essa dica de descadastrar o cartão de É. crédito, para a gente poder ter esse controle e saber que e eu também, sabe o que eu já fiz no começo? Eu colocava um budget para mim, né, que é o Sim. budget significa o quanto eu posso gastar ali daquilo, por exemplo, de blusinhas. Então Aham. nesse mês eu posso gastar, sei lá, 10 patacas. Sim. Você comprou 10 patacas, esquece, você vai gostar só o mês que vem. "Ah, mas tem a oportunidade", vai perder? Vai perder. Eu já tentei fazer E isso. que é o que a gente faria se a gente ainda trabalhasse com dinheiro vivo, que são aqueles envelopinhos, cada um de uma cor. Então tem o envelope do supermercado, o envelope do combustível, o envelope de pagar o aluguel, que dava pra gente um limite. E que eu acho que isso que falta na gente adulto, assim. Eu tenho uma frase que eu falo muito, que é: adulto tem que aprender a passar vontade. A gente dá limite pra criança e ninguém dá limite pra gente. Então como é que a gente consegue se dar limite? O envelope dava um limite, que é quando o dinheiro do envelope acaba, a gente não tem mais dinheiro. Hoje em dia, como a gente está com o dinheiro todo misturado ali na conta, a gente não consegue se dar limite com essa facilidade. Essa frase vai ficar para sempre, ó, anota aí. Adulto precisa também ter limites, porque se a Exato, gente dá limite para as crianças, a gente como adulto precisa ter limite. Adorei isso, Paula. exatamente. O episódio para mim já Exatamente. ganhamos hoje por conta disso, adulto precisa ter limite. E a gente não se dá limite mesmo, a Não, gente quer confortar, "Ai, porque hoje acordei de TPM, ai, porque hoje eu briguei com o marido, é porque hoje", então é o é conforto do "eu limite, mereço". o conforto do eu E você vai mereço. merecer todo dia. Todo Você é maravilhosa, você trabalha, você acorda, você cuida dos filhos, faz tudo, todo dia você merece. Então como é que a gente consegue dar limite para "eu mereço"? Sim. E aí a gente consegue então realizar os sonhos, que é Exatamente. fazer com que eu quero fazer aquela viagem dos meus Sim, sonhos, se eu não colocar os limites agora, eu não vou conseguir realizar, ou até vou realizar, mas dever o resto exato, da vida exato, inteira, né. exato. E aí eu acho que traz uma outra sensação que eu vejo muito e que eu acompanho com muitas pessoas, que é: eu gasto sem pensar, achando que aquilo tá me trazendo um prazer. E é um prazer muito rápido, porque quando chega a fatura ou quando chega o dia de pagar a parcela da dívida, aquilo gera uma ansiedade tão grande que me paralisa de conseguir trabalhar melhor, de conseguir curtir meus filhos melhor, de conseguir ter uma relação melhor com meu marido ou minha esposa. Então, é um prazer momentâneo ali do gasto, muitas vezes. Quando a gente planeja e realiza, eu acho que o prazer é muito mais duradouro do que quando é sob impulso. É muita dopamina, né, que Muita acaba dopamina. gerando esses impulsos Exato. o tempo todo. Aqui você fala costuma dizer que é "seu dinheiro, suas regras". Sim. Mas por que tantas pessoas hoje ainda vivem seguindo as regras financeiras dos outros e não das suas próprias, Paula? Eu acredito, Vivian, acho que no início eu falei um pouco sobre isso, assim, a gente tem muito pouco repertório para falar sobre dinheiro. Não é um assunto, eu brinco que dinheiro não é nem tabu, porque a gente nem começou a falar dele, assim. Tabu é quando a gente começa a falar e tem problema para isso, mas dinheiro ainda não chegou nesse momento de ser tabu, porque ele não tá na mesa de jantar, ele não tá na mesa de bar, ele não tá na conversa entre a esposa e a esposa, ou o marido e a mulher. Ele não existe ainda essa conversa. Então, quando eu não tenho um repertório, eu acredito no que os outros me dizem. Eu acredito no que eu vivenciei na minha infância. Eu acredito no que eu vejo na televisão. Eu acredito no que eu tenho acesso. Todas Então, as redes sociais, né? todas as redes sociais, e que trazem, assim, Ah, eu realidades completamente fora da realidade. é. Então, completamente longe da realidade, assim. E eu acho que a vida é aquela, assim, e isso me traz um contato diferente do que eu deveria ter para poder lidar com o meu dinheiro. E eu acho que essa é meu grande mote, assim, é como eu consigo trazer para as pessoas uma conversa sobre dinheiro de forma real. Eu não tô aqui querendo vender, eu não tô aqui querendo te tornar milionário, eu tô aqui querendo fazer com que você viaje no final do ano, com muita felicidade de estar viajando no final do ano e estar gastando seu dinheiro com isso, sabe? De uma forma leve e sem julgamento, porque como é um assunto muito interno, sempre vem com muito julgamento, ou muito sofrimento, ou muita culpa. Então, como é que a gente tira tudo isso e traz para ser um assunto da mesa de bar? Eu quero Sim. todo mundo sentado no boteco, tomando cerveja e falando de dinheiro com tranquilidade. É, você sabe que esses dias eu fiquei bem triste que uma conhecida minha me disse que a vizinha dela tem uma filha que se suicidou por conta de ter se endividado com essas bets. É muito triste isso, né? Porque, como a gente acabou de dizer, a gente vive uma realidade das redes sociais que não é verdadeira Uhum. e que a gente acaba. E eles fazem proposital, eles usam artifícios onde a gente sabe que eles estão manipulando a gente e a gente está sendo manipulado e a gente cai nisso. Sim. Então, o que você, como já tem lidado com tanta gente que já provavelmente tenha passado por isso também, qual o primeiro passo para as pessoas entenderem elas estão sendo manipuladas e como elas conseguem
ter as rédeas dos seus dinheiros? Eu acho que quando a gente fala em bet, quando a gente fala em aposta, a gente tem que entender que normalmente isso cai num cenário de doença. Isso é vício. E a Uhum. gente tem que tratar a doença com o médico, né? Então, um acompanhamento psiquiátrico num cenário de compulsão e de vício é extremamente necessário. Eu vou ter muita dificuldade de lidar com uma pessoa que está viciada em bet se ela não tiver com acompanhamento psicológico. Porque, como a gente falou no início, é tudo sobre comportamento. Sabe? Então, acho que o primeiro ponto é esse, é a gente identificar que isso é doença. Uhum. E uma vez que isso é doença, a gente tratar como doença. A segunda é a gente trazer mais informação verdadeira do quanto a gente está sendo manipulado jogando aquilo, sabe? Do quanto a gente não tem como quebrar a banca, do quanto é mais difícil do que antigamente, que era carteado e pôquer ou qualquer outro tipo de vício mais físico, assim, de jogo mais físico. Então, acho que trazer a realidade de que isso é furada e como a gente consegue se afastar disso. E acho que minha posição como comunicadora e como influenciadora é jamais aceitar propagandear isso daí, porque é crime, deveria ser criminalizado, assim. Uhum. São empresas com muito dinheiro que oferecem muito dinheiro para todas as pessoas no mercado que trabalham com isso fazerem propaganda. Então a gente tem que lembrar que só tem um lado enriquecendo da banca, e não é o nosso. É. E é como você falou, a gente tem que ter sempre pares com a gente, né, é uma multidisciplina é um trabalho multidisciplinar para a Muito, gente poder realmente entender e principalmente acho que vem da consciência da pessoa: "Ah, eu tô doente, eu sim, preciso de ajuda". E aí lógico que aí entra o seu papel como planejadora, indicação até de psicólogos, sim, psiquiatras, né, para a sim. gente poder entender. E aí, na sua experiência com tudo isso, o maior problema financeiro das pessoas é realmente a falta de dinheiro ou é a falta de consciência sobre o dinheiro, Paula? Vamos lá. A gente vive num país pobre, né, então acho que a gente não tem como falar, que é só o comportamento de toda uma população que ganha um salário que não dá para se sustentar. Mas falando de um recorte da população que eu atendo, que é uma população que tem um salário um pouco maior, e eu não estou falando um pouco maior de salários altos, eu estou falando que não está nessa faixa de pobreza, eh, eu acho que tem um grande fator do comportamento, assim. Tem um grande fator e que eu encontro em várias faixas de renda diferente, que é: eu sempre acho que não faço nada e que eu não gasto com nada e no final do mês meu dinheiro desaparece. Então, naturalmente, volta para aquela dopamina rápida, que é: eu faço as coisas tão rápido e tão sem pensar, que eu não percebo que eu tô gastando meu dinheiro. E quando chega a fatura do final do mês, eu tô muito triste, muito desesperada, precisando parcelar a fatura. Então eu acho que tem um fator que é subjugado, assim, é subvalorizado, que é o nosso mau comportamento em relação ao dinheiro, além da nossa falta de dinheiro. E eu falo muito assim, tem várias vezes que não tem onde apertar, que a única saída é ganhar mais, é fazer renda extra, é alguma coisa do tipo. Mas normalmente tem onde apertar, normalmente tá vazando em algum lugar que a gente consegue dar uma ajustadinha ali com acompanhamento. E você atende diversos tipos de profissão, desde quem ganha 5.000 até quem ganha 50.000. Exatamente. Você entende que esse comportamento é igual para quem ganha 5 e Igual. quem ganha 50? Igual, todo mundo chega pra mim e fala assim: "Paula, eu não faço nada, eu não sei como é que meu dinheiro gasta, eu não sei, chega no final do mês eu não sei". E aí quando você abre a fatura de um cartão de crédito, você vê que almoça fora 30 vezes no mês. Aí você fala: "Será que não tá fazendo nada mesmo? Ou será que eu tô tão acostumada a almoçar fora que eu não valorizo mais almoçar fora? E que isso pra mim não é mais um momento de felicidade, porque é só minha rotina ali que tá caindo nisso". Então eu escuto a mesma frase de todo o meu público, desde 3.000 a 100.000 reais. Todo mundo fala: "Paula, eu não faço nada e meu dinheiro desaparece". E aí, quando a gente começa a prestar atenção, a gente vê que as pessoas fazem, de fato. E digo mais, assim, é muito natural você começar a conseguir economizar, a gastar menos e ter mais percepção de fazer coisas na sua vida, assim. Então eu posso até gastar menos, mas quando eu vou no restaurante comer, eu valorizo aquela minha ida ao restaurante. Quando eu compro uma roupa, eu valorizo a minha compra de roupa. E eu entendo que aquilo é porque meu trabalho tá me dando a opção e me dando o direito de comprar aquilo pra mim. Olha que interessante, né. Eu gostei dessa frase: "Paula, eu não faço nada e meu dinheiro não sobra". Espera aí, vamos perguntar? E aí, Gustavo, isso também é com você? Você não faz nada e seu dinheiro também não sobra? Tá assim também? Evapora. É isso, some, some. Super na massa o seu salário. Alguém me roubou, não, foi eu mesma que me roubei. É Eu que isso. sou a própria criminosa, né, eu Eu que mesma. sou a própria criminosa, meu dinheiro desapareceu por minha culpa e é isso. Essa é a realidade. Oh, meu Deus do céu. E se você pudesse entrar hoje numa casa de uma família brasileira por apenas 1 hora, só 1 hora, hein, Tá. qual seria a primeira conversa sobre dinheiro que você faria entre os pais, os filhos ou o próprio casal? De trás pra frente. Sobre o casal, seria: falem sobre dinheiro. Se você achar difícil falar de dinheiro enquanto você tá apaixonada, você não faz ideia como é difícil falar de dinheiro no momento de divórcio. Então atendo muitos casos muito pesados sobre divórcio,
E normalmente é o único momento da relação que as pessoas vão falar sobre dinheiro. E aí fica tudo muito mais difícil. Então, para você, converse sobre dinheiro com seu marido, com sua esposa, com seu parceiro, sua parceira. É muito importante que enquanto a gente está apaixonado, a gente faça acordo sobre dinheiro. Porque isso vai deixar a gente ter não só um divórcio, mas um inventário mais tranquilo também. E a gente precisa pensar nisso. Infelizmente, a gente precisa pensar nisso. Quando eu falo de pais e crianças, eu acho que aprender a se dar limite mostra para o seu filho que a vida tem limite. Então, eu iria para esse caminho. E falaria para as crianças: guardem dinheiro. Guardem dinheiro. Porque se não ter dinheiro quando você é jovem é ruim. Envelhecer sem dinheiro é muito mais triste. É. Então, é isso. Sabe que eu acompanho bastante, né? Eu tenho muitos amigos que têm filhos novos e muitos deles trabalham fora. E aí a forma de compensar essa ausência é sempre dando. Isso não só da mãe ou do pai, isso dos avós também eu Uhum. vejo bastante, né? O quanto isso é importante ter essa consciência de dar o limite e entender que não é porque você está ausente é que isso é um problema. Mostrar que, inclusive, essa ausência ela é um grande benefício para a família, né? O Sim. quanto é importante, muitas vezes, os pais estarem ausentes, os avós, porque estão trabalhando, estão construindo esse futuro, dando a oportunidade de dar educação para as crianças, né? Que faz parte da vida de um adulto, né? Inclusive faz parte da vida das crianças, né? Então, Total. tentar. Eu sei que é muito desafiador, Sim. né? E principalmente eu tô falando, eu nem mãe sou. Mas eu vejo isso como tia que sou, porque também, às vezes, quero compensar. Faz tempo que não vejo os meus sobrinhos, ou toda vez que vou vê-los, sempre levo algum agrado. Precisa, não, né? Eu acho que a gente pode receber o mesmo amor só com a nossa presença, né? Estar presente e não ficar dando presentes, né? Eu falo nos atendimentos que a gente precisa desatrelar a felicidade de consumo. Sabe, a gente tem várias outras formas de ter felicidade, assim, a gente tem vários passeios de final de semana que não precisam ser sobre gastar dinheiro, não precisam ser sobre ir ao shopping e comprar coisas. Então como é que a gente começa a reprogramar nossa cabeça? Porque isso é uma coisa de muitos anos, assim, a gente foi construído com base no capitalismo que passa que a felicidade está atrelada ao consumo. Então como é que a gente consegue criar novas formas de ser feliz, de passear no final de semana, de dar atenção, de dar tempo de qualidade, sem que isso esteja atrelado a gastar dinheiro? Porque eu acho que faz muito bem para a família como um todo. Adorei tudo isso até agora. Agora, existe como a gente também falar o quanto é bom ganhar muito dinheiro e poder usar também, assim, como Nossa, bom você demais. falou, por exemplo, eu começo a economizar, crianças, guardem dinheiro, para que você, quando adulto, você vai ter seu dinheiro guardado e aí você vai poder viver talvez só de renda? Isso Uhum. não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Acho que o cenário é um cenário distante, mas é um cenário que tem que ser trazido à mesa, porque existe essa possibilidade, assim. Então, como é que a gente consegue fazer nosso dinheiro trabalhar pra gente? E mesmo que a gente não chegue na fase de viver totalmente de renda, como é que eu consigo tomar uma decisão de trabalhar menos se eu quiser, de abrir mão de um emprego que não tá me fazendo bem, de mudar de cidade, de visitar mais meus pais, porque eu tenho dinheiro guardado que me dá essa tranquilidade, sabe? Então, eu falo muito que dinheiro tá ligado à liberdade. E você ter dinheiro te dá uma liberdade enorme de fazer muitas coisas, muitas coisas. Então, galera, ó, você que está nos assistindo, nos ouvindo aí, como deve ser gostoso você poder falar não. Ah, não quero ir para esse trabalho. Ah, não quero fazer esse serviço, porque você conseguiu ter as rédeas da sua felicidade, do seu dinheiro, né? Então, Isso é bom maravilhoso, isso demais. é bom demais, É né, bom demais. Paula? E conta pra gente qual foi a transformação mais emocionante que já aconteceu na sua vida aí, quando você estava assistindo, ou assistindo não, né? Ajudando uma pessoa, seu cliente, Aham. no caso, né? Não necessariamente alguém que ficou rico, mas alguém que se recuperou e principalmente a paz, sabe, aquele sossego de ter falado: "Ah, paguei todas as minhas dívidas, agora eu já consigo guardar dinheiro e tal". Teve Sim. algum momento aí de tudo que você já Nossa, fez? tiveram vários. Acho que aí meu trabalho me traz muita felicidade, assim, de comemorar junto com as pessoas, de viver momentos muito legais junto. Eu vivo muitos momentos difíceis junto com as pessoas também, Uhum. mas a gente consegue viver vários momentos super legais juntos, assim. Eh, e quando você fala assim: "Ah, não que enriqueceram", eu não vendo enriquecimento não, porque isso daí tá mais distante, mas eu vendo a paz, eu quero vender a paz, essa tem que ser minha frase, né. E aí eu tenho um caso muito interessante de uma cliente que quando ela me procurou, ela falou: "Paula, eu sempre fui endividada, meu marido também, e ele falou que ele não vai fazer o planejamento financeiro junto comigo, porque não vai dar certo, ele sabe disso". E eu decidi pegar o dinheiro que eu ia comprar um tênis pra mim de presente ela corre, então são aqueles tênis caríssimos de placa de carbono e tudo mais.
Ela falou, eu decidi pegar o dinheiro que eu ia comprar o tênis e te pagar, porque eu quero fazer o planejamento financeiro. Ela é mãe de 3 crianças, eh, e ela trabalha no mundo corporativo, tudo mais, não tem opção de sair do mundo corporativo, o marido também, eles super apertados ali, pagando escola e tudo mais, e sempre com dívida, assim. Ela foi uma das clientes que me falou assim: "Paula, ano passado eu recebi um bônus de R$ 50.000. E um dia eu entrei na minha conta para saber se tinham me roubado, porque o dinheiro sumiu e eu tinha certeza que o banco tinha me roubado. E quando eu vi, eu que tinha gastado o dinheiro. Eu que fui a Eu que criminosa. fui a criminosa, exato. E a gente passou 6 meses no processo de conscientização, de como mudava hábito, de como mudava costume dentro de casa, e ela conseguiu realizar o sonho de viajar com as 3 filhas, ela, o marido e as 3 filhas. E na viagem, primeiro que ela pagou a viagem à vista, então isso já é uma mudança de comportamento absurdo, nada de cartão de crédito, nada de parcelar em 18 vezes. Ela pagou a viagem à vista. E ela tinha falado com as filhas que eles iam fazer a viagem, mas que a viagem ia ser econômica. Então, para cada coisa cara que eles tivessem que fazer, um dia eles iam ter que escolher uma coisa barata também para fazer. E aí ela me contando depois, super emocionada de ter conseguido realizar esse sonho das filhas, e que as filhas falavam assim: "Mãe, eu quero isso caro hoje, então eu quero o almoço caro hoje, mas o jantar a gente vai fazer barato, tá bom?". Então as filhas já estavam aprendendo em como negociar isso com ela. São 3 crianças que estão vivendo numa realidade muito mais saudável quando a gente fala relação com dinheiro. Então eu fico super arrepiada, porque foi um caso que me deixou muito emocionada, e que as filhas dela com certeza serão gratas a ela por esses ensinamentos. E hoje o marido dela me segue no Instagram e adora minhas dicas. Então, ele não quis na época, mas agora ele deu o braço a torcer e entendeu que funcionou. E que eles, como família, conseguiram mudar. Olha como você já tinha trazido para gente antes, né? A importância de falar quando estão apaixonados de dinheiro para depois, que já virou. O casal chega uma hora, ainda mais quando tem filhos, vira rotina e acaba só tentando apagar incêndio, né? Tô tentando resolver aí os BOs que uma família gera. E olha como que foi interessante essa lucidez dela de falar: "Não, eu vou abdicar de uma coisa que para mim é muito importante, que é a corrida, e eu vou agora resolver aquilo que realmente tira totalmente a minha paz". Porque não adianta eu correr e ficar preocupada com os boletos, Exato, né. exatamente, assim, e a triste assim, eu arrisco em dizer que o prazer que a corrida traz não é maior do que o peso que as dívidas traz. Nossa, eu Então, com é certeza. muito difícil essa situação de endividamento, mas não é eterna, tá? Tem solução. Então, vamos prestar atenção e resolver. Tá, daqui a pouco então eu ia te fazer algumas perguntas, já vou fazer. Tá. Que você faz hoje então? Que nem tá aqui no roteiro, que eu não tinha colocado, mas quero saber. Eu vejo que e eu tô te seguindo desde o dia Aham, que a gente se conheceu aham, aqui, graças ao acaso, que eu aham, adoro esses aham, adoro a acasos. casa. A gente se conheceu e aí eu falei: "O "Que que você faz?" E a gente começou a se seguir, a partir de lá eu comecei a seguir, porque eu adoro também todas as suas dicas. Eh, como que as pessoas, né, e até daqui a pouco fica até o final, fica aí até o final, que daqui a pouco ela vai deixar como que você vai chegar nela. Mas antes eu quero saber o que que você faz, Paula? Além de dar as dicas lá, você, acaba sendo uma consultora para as pessoas, uma mentora? Como que é o seu Eu trabalho? faço um trabalho de mentoria financeira, onde eu ajudo as pessoas a se relacionarem melhor com o dinheiro. É difícil a gente envelopar isso na mesma caixinha, porque eu trabalho com pessoas em situação de endividamento e eu trabalho com pessoas em situação de investimento. Uhum. Então, são públicos muito diferentes. E entre a pessoa com situação de endividamento e a pessoa com crescimento de patrimônio, tem um monte de gente aqui no meio, que é um monte de gente que está tentando se relacionar melhor com o cartão de crédito, tentando controlar melhor as finanças, tentando se dar limite, tentando fazer com que eu consiga viajar no final do ano sem estar endividado. Então, meu trabalho é entender junto com essa pessoa qual o plano que vai deixar ela confortável de gastar o dinheiro dela, porque a gente não está falando aqui de deixar de viver, mas de também conseguir entender que o futuro é importante e como é que ela se planeja para o futuro. Então, é um atendimento. Eu tenho hoje atendimentos individuais, eu tenho atendimentos em grupo, que eu vou ali dando o caminho das pedras para que a pessoa preste atenção no cartão, entenda quanto gasta na vida, quanto é que custa a vida, quanto é que a vida pode custar, como é que a gente pensa em aposentadoria, como é que a gente pensa em reserva. Então, é um pacotão de coisas que, no final das contas, é para você melhorar sua relação com o seu dinheiro. Ter uma consciência financeira de Exatamente. qualidade daqui para Exatamente. E conseguir frente. tomar decisões melhores. Porque a partir do momento, assim, como a gente fala muito pouco sobre dinheiro, é difícil. Toda vez que a gente quer economizar, a gente gasta muita energia pensando em como. E quando a gente começa a falar sobre isso, fica muito mais fácil eu tomar a decisão melhor. Então, como é que eu vou para um caminho de uma decisão melhor que vai estar atrelado a meu plano de futuro, ali, ao meu planejamento financeiro de futuro? Maravilhoso. Por isso que você está aqui nessa temporada do Compartilha Cast que se chama Consciência Financeira, para que as pessoas comecem a entender o quanto ter dinheiro também é muito bom, É né? muito bom. É muito melhor ter essa oportunidade de poder
ter esse controle de não o controle, essa palavra eu também nem gosto muito de usar, mas de você poder falar mais não, do que Sim, ficar só sim. aceitando o que todo mundo diz ou fala, para que a gente consiga realmente, ter paz, né, que eu acho que todo mundo quer. Todo Tá mundo nessa quer. vida para ser Todo feliz, mundo quer ser né, Paulo? feliz. É isso. Todo mundo quer ser Maravilhoso. feliz. Então bora lá. Agora eu quero fazer algumas perguntinhas mais rápidas, assim, que eu acho que pode ajudar. E também já aproveito, ó, você tá aí, respira, pega uma água, toma aí com a gente. Já deixa perguntas que você quer saber com a Paula, porque daí a gente pode depois voltar e gravar um episódio só, respondendo as perguntas do que as Ótimo. pessoas Topo, topo. tiveram durante esse episódio. Super top. Combinado? Posso contar aí com você? Ó, depois você vai lá, se ficou alguma dúvida, hein, diretor? Conto com a sua participação também, hein? Então bora lá. Qual foi a melhor decisão financeira da sua vida e qual foi a pior, Paula? A melhor decisão financeira da minha vida foi ter começado a guardar dinheiro nova. Acho Nova? que foi ter começado a guardar dinheiro, assim, essa foi a melhor decisão que eu tomei e ainda bem que eu tomei, que me fez chegar até aqui. Então isso foi muito importante. A pior decisão financeira, eu comprei um seguro de vida muito ruim, no momento da vida, assim, antes de eu entender mais sobre dinheiro, e eu adoro o produto seguro de vida, mas esse foi uma cilada que a minha gerente de banco me colocou. Então acho que essa foi a pior, assim, financeiramente eu gastei mais dinheiro, foi essa daí. É. Então a gente tem que saber aprender, ler as cláusulas de tudo que as pessoas Exatamente. colocam Eu pra falo hoje gente, em né. dia, assim, ó, só coloque seu dinheiro onde você tá entendendo que você tá colocando. Se não, peça ajuda a alguém, pergunte de novo, pergunte 10 vezes. É. Mas só coloque seu dinheiro quando você estiver entendendo. E se não souber, mesmo perguntando, coloca lá na sua inteligência artificial, veja o que Exato, ela diz, fala exato, tira, porque normalmente vem umas palavras meio rebuscadas que a gente fala: exato, ninguém "Coloca num entende. português mais claro para mim", Ou até pede pra inteligência artificial, assim, coloca no português mais claro e chama a minha atenção quais são os pontos positivos e negativos desse contrato, assim, porque se a gente tá assinando um contrato a longo prazo, é importante a gente saber disso. Maravilhoso isso, né, outra boa dica, olha quantas boas dicas a gente Várias. está deixando aqui. Qual é o mito que precisa acabar sobre dinheiro, Paula? Que você tem que anotar tudo pra poder ser organizado. Não precisa ficar anotando cada água que você gasta. Não precisa, não, nem eu anoto, talvez você, virginiana, anote. Não, não anoto, Ai, mas eu que bom. guardo, sabe o que que eu faço? Eu guardo os comprovantes de pagamento, mas não Ah, por conta disso. Porque tem vezes que eu vou na hora que eu vou colocar lá na minha planilha, uhum, onde foi que eu gastei, vem lá o nome de Zé com Cré, Lá com aham, Crá. aham, Eu falo: "Meu Deus do céu, o que que é isso? Onde que eu estava?". Então eu gasto muito tempo pra poder tentando lembrar. relembrar aquilo. Então quando eu vou num lugar, eu já olho, então, por exemplo, fui lá num lugar para comprar sei lá, essa caneca. E na hora que eu passei lá o cartão de crédito, porque tudo eu compro com cartão de crédito, porque o meu Aham, cartão de crédito dá cashback. Então eu já aham, gosto porque, né, eu acho que ajuda a gente a ganhar mais dinheiro aí, quer dizer, economizar até, né. sim. Daí eu vejo lá que não é do Compartilha Cast, é do Zé Maria Aham, tarará, eu já anoto, é a caneca, porque daí eu vou saber para onde depois eu vou colocar na minha boa planilha, dica, boa né, dica. Eu não anoto tudo, eu não levanto tudo, eu tenho um valor que eu posso gastar por semana, e como eu gastei ah, aquele valor por por semana, semana, você já faz por independente. semana. Não, eu tenho um valor ali que eu posso gastar por semana. Se eu gastei comprando caneca ou se eu gastei almoçando, é aquele valor, minha semana precisa caber ali. É, E aí eu vou gerenciando o meu mês assim. vou experimentar fazer assim também, quem É. sabe, Aí no eh domingo de noite você olha e fala: essa semana eu apertei no cartão, então semana que vem eu preciso dar uma tranquilizada". E hum, aí você vai por semana se organizando pra garantir que vai conseguir chegar ali no final do mês na sua meta de gasto. boa ideia. Em vez de ser por itens, né, acaba É, sendo por semana. Vou é experimentar, isso. depois eu te falo Tá como bom, que eu me senti. combinado. O que você nunca faria com o seu dinheiro? Desrespeitar meu dinheiro. Eu sou criada com a frase que dinheiro não nasce em árvore e que não aceita desaforo. Não aceito desaforo. Então, adoro ganhar dinheiro, desde muito nova falo isso, e sou até julgada por ser mulher e falar tranquilamente que sempre gostei de dinheiro. E eu acho que o dinheiro gosta de mim, porque eu respeito muito ele. Maravilhoso, porque o dinheiro é uma energia, né. Total. Então quando a gente tá nessa energia da prosperidade, ele volta pra gente com muita abundância, Sim, né. sim. Maravilhoso. Complete a frase: "Prosperidade é". É liberdade. E eu acho que o dinheiro traz. Opa! Tá ouvindo isso? Vocês estão aí, ó, antenados com tudo? Vai ficar salvo, depois assiste de novo, você vai adorar, que vai ter coisas que você vai esquecer ao longo do tempo. Volta que você vai adorar, né, Paula? Vai, com certeza. Tem várias dicas aqui, a gente já deu várias. Várias. Valor é Poder ter segurança para tomar decisão e fazer suas escolhas.
É isso. Muito bom. E um conselho financeiro que você gostaria de ter recebido aos 20 anos de idade? Guarde dinheiro antes de pagar a conta, porque às vezes não sobra para você guardar para você. Então, sempre guarde antes de pagar suas contas, para garantir que todo mês você está pensando no futuro. Olha, maravilhoso. E dessas perguntas rápidas, a última que eu vou te fazer é: o que você gostaria que toda criança aprendesse sobre dinheiro na escola? Eu acho que eu falei um pouco sobre guardar dinheiro e a importância de pensar no futuro. Acho que isso deveria ser obrigatório, mas a gente precisa aprender que você tem que gastar menos do que você ganha. Qualquer caminho diferente disso é extremamente arriscado e a gente está se colocando em risco. Então, eu queria que as crianças crescessem sabendo disso e sabendo que cartão de crédito é um perigo. Então, que todo mundo lembre que cartão de crédito é um perigo para não se embolar com ele. É, não, com certeza. Eu, por exemplo, hoje só compro no cartão de crédito, mas porque eu sou uma pessoa controlada, Não, né? Eu não exatamente. Eu sou uma. não demonizo o cartão. Também passo 100% das coisas no cartão. Mas a gente precisa lembrar que ele é perigoso Sim. e que tem que estar ali sendo olhado com respeito. Sim, porque principalmente se a gente entra naquela situação onde, emocionalmente eu tenho esse desequilíbrio, o cartão de crédito vai ser a corda no pescoço, né? Aham, Onde a com gente certeza. realmente vai se enforcar e dali, que são, acho que é o pior juros de todos De todos. De os todos. lugares, né? Não tem jeito. Olha lá, já escuto eles falando, porque o nosso diretor aqui, ele já ficou assim no começo, você tem até tal hora pra chegar. Mas a gente está no tempo, né, diretora? Então, fica tranquila aí, pode responder com calma, porque sempre quando a gente chega no final, que tá todo mundo, adorei, quero saber mais. Então, deixa nos comentários que você quer saber mais da Paula, que a Paula volta com respondendo todas as perguntas, né, Respondo, Paula? volto sim. Compartilha com a gente uma mensagem final de tudo que a gente falou aqui hoje, né? Porque a gente falou muito sobre a questão da importância da gente ter essa consciência com relação ao dinheiro, né? Então, finaliza aí para gente uma mensagem e como o dinheiro pode mais ajudar as pessoas do que tirar a paz, né? E principalmente para que todas as pessoas consigam essa consciência financeira e serem felizes, porque nessa vida a gente veio para ser feliz. Eu acho que minha mensagem final é: falem sobre dinheiro. Quanto mais a gente falar, mais repertório a gente vai ter e mais fácil vai ser lidar com esse assunto. E vamos começar a mudar essa mensagem que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não traz saúde, que dinheiro não traz várias coisas. Ele traz sim várias coisas e quanto melhor a gente estiver preparada para um problema de saúde, um problema na vida que vai trazer infelicidade para a gente, é mais fácil a gente lidar com eles. Então, acho que essa é a minha mensagem para todos vocês. É, e legal que você trouxe, né, que dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é sujo. Sim. Essas palavras a gente precisa tirar, que a gente deve ter eu escutei muito disso, Uhum. quando era criança, né, o quanto também vivi muito apertado, sempre eu lembro, né, que a gente vendia almoço para comprar janta, muitas vezes, então, pagava um mês da escola, renegociava os Aham. outros Sim. meses, sempre nessa bola de neve, tentando sair desse sufoco por conta, lógico, família é grande, né, a gente quer dar o melhor para nossa família, tudo, mas chega um momento que a gente tem que saber realmente, olha, chega, a gente vai ter que ter um novo olhar para a nossa vida, entender que em algum momento a gente vai ter que fazer alguns cortes, não tem jeito, para que a gente não viva eternamente nessa bola de A neve, gente vai né. precisar se dar limite. É, o limite, olha aí, a É isso, mensagem do limite, é isso. maravilhoso. Paula, então agora olha aqui que o nosso diretor está falando para a gente olhar para essa câmera do meio, como que as pessoas chegam até você? Vocês me encontram no Instagram, no @finanças com Paula, que também é @finanças com Paula no TikTok ou no YouTube. É isso. Tudo Finanças com Paula. Tudo Finanças com Paula. Financas com Paula, sem o cedilha. Tá, eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão acompanhando. Segue essa mulher que, olha, ela dá muitas dicas e de uma forma bem gostosa, bem leve, sem aquelas coisas robuscadas, né? Rebuscadas da gente poder. Ai, como que é mesmo? O que que eu tenho que fazer? É leve, né? É tranquilo, é de fácil acesso, né, É Paula? conversa acessível para você se sentir parte da conversa sobre dinheiro. Maravilhoso. Muito obrigada Eu por que você estar aqui comigo agradeço, no foi Compartilha ótimo. Cast e que a gente possa ajudar muitas pessoas Sim, realmente a encontrarem essa consciência financeira e terem paz com o seu dinheiro daqui para frente, né? exatamente. Muito obrigada, viu. Obrigada, viu, Paula? Obrigada, Gustavo, nosso diretor querido, por você me ajudar em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. E eu agradeço você que esteve conosco em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. Mas já sabe, já deu o seu like? Dá o seu like aí, compartilha esse episódio com aquela pessoa que você sabe que, meu Deus,
tá desesperada com dinheiro, com seus amigos, família, com todo mundo, que vai ajudar muita gente. E até o próximo episódio. Tchau, 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 tchau! gente.